Gostaria de chamar o Padre Contieri, da direção aqui do Colégio São Luís, para nos dirigir umas breves palavras e já para ele nosso agradecimento de ceder esse espaço bonito, confortável, tão acessível aqui do Colégio São Luís. Uma salva de palmas para o Padre Contieri. Em primeiro lugar, em nome da Companhia de Jesus e do Colégio. Olha, gente, o silêncio lá no fundo, um pouquinho mais de silêncio. Isso, para todos ouvirem. Vamos lá. Em primeiro lugar, como eu dizia, em nome da Companhia de Jesus e do Colégio São Luís, onde eu sou reitor e também diretor do pátio do colégio, eu queria dar a todos as melhores boas-vindas e dizer que é uma alegria nós acolhermos aqui no colégio a abertura do primeiro sínodo arquidiocesano e dizer do nosso desejo que seja a primeira de muitas vezes que a Igreja de São Paulo se reúna aqui. Padre Tarcísio, já reiterei o mesmo desejo e a mesma oferta ao senhor cardeal Dom Odilo. Sejam todos sempre bem-vindos e, como o próprio nome sínodo nos indica, que nós possamos, mais do que nunca, a partir dele, caminharmos juntos no mesmo caminho. Sejam todos bem-vindos e sintam-se todos muito bem acolhidos nessa casa que eu quisera seja e fosse a casa de todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Padre Contieri. Obrigado pela disponibilidade. Deus o abençoe sempre. Algumas fichas foram colocadas em todos os assentos, foram distribuídas também. Quem as preencheu pode entregar já para a equipe de apoio, que tem o jaleco escrito apoio, aqui no nosso encontro, na nossa celebração, neste dia de hoje. E agora vamos acolher, para darmos os primeiros passos do início desta celebração, as bandeiras representando nossas regiões episcopais, a vida pastoral, os vicariatos ambientais de nossa amada arquidiocese. Vamos acolher. Vamos cantando. Coração, quanta alegria.
Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. Vem dar-nos, ó Senhor, fervor de missionários. Envia teu Espírito e nos mostra o caminho. Converte-nos agora e renova a tua igreja. Concede aos teus filhos unidade, amor. Bendito, balançando seu folheto, povo de Deus. Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. Irmãos e irmãs, a Arquidiocese de São Paulo celebra o Sínodo. Fomos convocados a percorrer um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária, pois Deus habita esta cidade e somos suas testemunhas. Aqui estamos para dar início aos trabalhos do Sínodo Arquidiocesano. É um momento histórico para a nossa arquidiocese. Celebremos com alegria e profunda fé este momento, invocando o Espírito Santo e dispondo-nos a acolher as suas inspirações. Neste ano de 2018, teremos a etapa paroquial do Sínodo Arquidiocesano, com o objetivo de promover uma ampla tomada de consciência e reflexão sobre a realidade de nossas paróquias, comunidades e outras realidades eclesiais. Caminhemos juntos com nosso arcebispo Dom Odilo, os bispos auxiliares, sacerdotes e diáconos, todo o povo de Deus que está em São Paulo é convocado a fazer o caminho de comunhão, conversão e renovação missionária que o Sínodo se propõe a fazer. E agora podemos, Dom Odilo, nos assentar e acompanhar com atenção um vídeo da história da nossa vida arquidiocesana, nossa vida pastoral de evangelização no decorrer desses últimos anos aqui na Arquidiocese de São Paulo. Acompanhemos pelos telões. A história da Igreja Católica em São Paulo tem início em 1554, com a chegada dos primeiros missionários jesuítas vindos de Portugal e Espanha. No dia 25 de janeiro daquele ano, em torno do pequeno colégio, foi celebrada a missa que é o marco de fundação da aldeia de Piratininga, transformada com o passar dos anos em uma das maiores cidades do mundo. Da porta do pátio do colégio, fundado em 1554, à porta da Catedral da Sé,
de 1954, são 400 metros que contam os 400 anos de uma cidade que passou de uma igreja de taipa de pilão para o quarto maior templo neogótico do mundo. Essa mudança diz muito sobre a história da própria metrópole. São Paulo foi elevada em diocese em 1745 e em arquidiocese em 1908. Foram 11 bispos e 7 arcebispos, dos quais 5 receberam o título de cardeal. Atualmente, a arquidiocese está organizada em 6 regiões episcopais e 3 vicariatos ambientais: povo da rua, comunicação, educação e universidade. São 306 paróquias para uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, dos quais, segundo dados do censo 2016, quase 5 milhões são católicos. Para atender a uma população tão grande, a arquidiocese conta com a dedicação de 359 padres diocesanos, 546 religiosos e 95 diáconos permanentes. Há também uma significativa presença da vida consagrada. São cerca de 110 congregações femininas e 70 masculinas, totalizando mais de 2.300 religiosos, além de 115 novas comunidades, movimentos e outras associações eclesiais. Como metrópole cosmopolita, São Paulo oferece aos imigrantes missas em francês, inglês, japonês, italiano, espanhol, chinês, alemão e coreano. São mais de 30 pastorais organizadas e uma infinidade de ações sociais. Algumas delas nasceram na arquidiocese e se tornaram referência para a igreja no Brasil, como a Pastoral Operária e a do Menor. Em uma das associações ligadas à igreja na cidade, o Arsenal da Esperança, são acolhidos 1.200 moradores de rua a cada noite. Há ações entre os encarcerados, as mulheres marginalizadas, as crianças e os adolescentes infratores. Também estão por aqui a maior maternidade social da América Latina, o Amparo Maternal, e o maior centro de acolhida para migrantes e refugiados do país, por meio de uma parceria da ONU com a Caritas Arquidiocesana. Trata-se de uma rede de solidariedade e caridade cristã espalhada nos 4 cantos de São Paulo, das áreas centrais às periféricas. Por meio de ações como a Operação Periferia, realizada na década de 1980, para expandir a presença da igreja na cidade, dando origem a dezenas de novas paróquias e comunidades, o Seminário da Caridade, que incentivou, no início dos anos 2000, uma reflexão sobre a organização dos serviços sociais da Igreja em São Paulo, e o Congresso de Leigos em 2010, que destacou a missão dos batizados nos seus locais próprios de vivência e atuação, como o trabalho e a família. A Arquidiocese tem buscado cumprir a missão de testemunhar Jesus Cristo na cidade. Considerando os novos desafios e urgências, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, lançou uma série de questionamentos para a arquidiocese. As coisas estão bem do jeito que estão? A vida da igreja nesta arquidiocese está bem cuidada e produz o fruto esperado? Estamos bem focados nas grandes questões da vida e da missão da igreja? Poderia ser diferente a organização e a atuação pastoral da arquidiocese para melhor corresponder à sua missão? Buscar respostas
A essas questões foi o que motivou o cardeal a anunciar e convocar, na solenidade de Corpus Christi de 2017, a realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Sínodo é uma palavra que significa caminho feito juntos e passou a se referir a reuniões especiais em que a Igreja discute assuntos relacionados à sua vida e missão. O Sínodo é uma prática antiga na Igreja. Sempre que era preciso debater um assunto importante e de grande interesse, os bispos se reuniam no mesmo lugar, até chegarem a uma conclusão. E a partir daí, todos passavam a caminhar juntos. Com o tema Caminho de Comunhão, Conversão e Renovação Missionária e o lema Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas, o primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo inicia seus trabalhos em 24 de fevereiro de 2018. O primeiro ano será dedicado à fase paroquial e tem o objetivo de promover a reflexão e a tomada de consciência sobre a vida e a missão eclesial nas bases da Igreja. Em 2019, será a vez das regiões e vicariatos episcopais refletirem sobre suas realidades. Finalmente, em 2020, será realizada a Assembleia Sinodal, da qual deverão tomar parte delegados que representarão todas as realidades eclesiais da Arquidiocese. Todos os momentos do caminho sinodal deverão ser acompanhados de intensa oração ao Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, do apóstolo São Paulo, dos santos e bem-aventurados que viveram e trabalharam em São Paulo e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Confiamos na sua intercessão para sermos, em nosso tempo, testemunhas de Deus na cidade de São Paulo. E agora todos em pé, acompanhemos num só coração a presidência desta celebração por meio de nosso arcebispo Dom Odilo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós todos, que sois o povo santo de Deus em São Paulo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, com grande alegria acolho a todos nesta celebração com a qual damos início oficial aos trabalhos do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Somos convidados a fazer caminho juntos com toda a Arquidiocese de São Paulo. Este é o momento importante que Deus nos dá para fazermos um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária em nossa arquidiocese inteira. Temos muitas urgências na evangelização e a nossa pastoral que precisam acompanhar os desafios do nosso tempo. O Sínodo é uma ocasião para olharmos para a realidade religiosa, evangelizadora e pastoral de nossa igreja na cidade de São Paulo. Queremos ouvir o que Deus nos diz sobre a vida e a missão de nossa arquidiocese em cada uma de nossas paróquias, comunidades e realidades eclesiais. Abramo-nos à voz do Espírito Santo para ouvirmos com atenção o que Ele diz à nossa igreja e para discernirmos o que devemos fazer. Durante a celebração do Sínodo,
vamos também fazendo memória da vida e da missão da igreja na cidade, na arquidiocese e em cada paróquia e comunidade. Nossos santos padroeiros vão nos acompanhar e interceder pelos bons frutos do sínodo. Aqui, já junto de Dom Odilo, dos padres, estão as imagens de São Paulo, patrono de toda a nossa arquidiocese, e Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Catedral Metropolitana, a Igreja Mãe de nossa arquidiocese. Acolhemos agora também as imagens dos santos e bem-aventurados que aqui viveram e trabalharam na evangelização antes de nós. Eles foram e são grandes testemunhas de Deus na cidade de São Paulo. Contaremos muito com a intercessão e a ajuda deles e dos santos padroeiros de nossas paróquias e comunidades para o bom êxito do nosso sínodo. Acompanhemos a entronização em procissão das imagens dos nossos santos beatos, intercessores da cidade de São Paulo. Antes, porém, a gente acolhe o banner do Sínodo Arquidiocesano com a luz que nos acompanhará, que é a luz do Santo Espírito de Deus, que com certeza caminhará conosco nesse processo sinodal. Recebemos a luz que brilhará na Arquidiocese de São Paulo, lembrando o nosso sínodo, simboliza a nossa fé em Cristo e na palavra de Deus, que deve orientar todo o nosso sínodo. Ao mesmo tempo, a chama da vela lembra a luz do Espírito Santo, que vai conduzir e iluminar nosso caminho sinodal de comunhão, conversão e renovação missionária na arquidiocese. Cantemos, aclamando a luz do Senhor. A luz do Senhor que vem sobre a terra, ilumina meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor
terminando o nosso sínodo, a luz do Senhor, a luz pelas nossas regiões episcopais e vicariatos. Agora sim acolhemos as imagens dos santos padroeiros, os santos e beatos inspiradores da evangelização na cidade de São Paulo. Cantemos o hino. Todos juntos, bem bonito, o refrão do hino. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, só coração. quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. Vem dar-nos, ó Senhor, fervor de missionários. Envia teu Espírito e nos mostra o caminho. Converte-nos agora e renova a tua igreja. Concede aos teus filhos unidade, amor e Como um grande coral, cantemos. povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. Isso. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus Anunciar. Muito bem. Parece que os santos de São Paulo estão mesmo lá nas nossas comunidades. São José de Anchieta, Rogai por nós, Santa Paulina, rogai por nós, Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós, Beato Padre Mariano de la Mata, rogai por nós, Beata Madre Assunta Marchetti, rogai por nós, todos os santos padroeiros e padroeiras de nossas comunidades, rogai por nós. intercedei por nosso sínodo. Vamos em frente. Então vamos, Dom Dilo, já que erramos, Na verdade, a gente não errou. vamos O Espírito acolher fez o que ele o queria. nosso banner do sínodo arquidiocesano. O cartaz e o banner do sínodo vão nos ajudar a manter diante dos olhos o nosso caminho sinodal. Talvez por isso erramos, porque na verdade o símbolo de todo o nosso sínodo é que nos acompanha abrindo estes caminhos, não é? E por isso, neste caminho de conversão, comunhão, renovação missionária,
nesta imensa cidade, em nossas paróquias, temos a missão de ser testemunhas. Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas. Vamos dizer, todos juntos: Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas. E vamos cantar o banner, os santos e beatos da cidade, agora são aqui finalmente lembrados. Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. quanta alegria. Bem bonito assim, olha. Acolhendo o banner do nosso sínodo. Anuncia, povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia. Nosso banner nos lembra o caminho percorrido nessa longa trajetória da Arquidiocese de São Paulo. Os nossos santos padroeiros não entraram até o momento. Chamamos os santos e santas beatos e beatas da nossa arquidiocese, padroeiros e padroeiras de nossas comunidades. Que entrem as imagens dos nossos santos e santas, beatos e beatas, padroeiros. Uma salva de palmas. E agora, não tem, né, Dom Dilo? Não tem. Não tem os santos padroeiros. Estou olhando daqui, não estou vendo. Mas o nosso 12º plano de pastoral é o número 5 do nosso folheto. Nos fala das grandes urgências da evangelização em nossa cidade. Durante todo o sínodo, procuraremos refletir juntos sobre o modo melhor de responder a estas urgências, mediante uma nova evangelização, que requer de nós conversão e renovação missionária. As reuniões dos grupos e as assembleias em diversos níveis ajudarão a discernir sobre os caminhos a seguir e as decisões a tomar no nosso sínodo. O regulamento geral do sínodo vai ser guia geral das organizações e dos trabalhos de nosso sínodo, para que seja de fato um caminho de comunhão e alcance os seus objetivos. O texto com os roteiros para as reuniões dos grupos sinodais nas paróquias durante o primeiro ano do sínodo ajudará a tomada de consciência sobre a vida e a missão em cada uma de suas comunidades e a fazer uma avaliação sobre a situação e as urgências a enfrentar em nossa missão. E apresentemos por isso esses símbolos que também fazem parte do nosso sínodo arquidiocesano. Vamos cantar o refrão do nosso hino e o seu a sua terceira estrofe. Todos juntos. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia. Venga-nos, ó Senhor, fervor
unito. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, Evangelho de Jesus anunciar. Uma salva de palmas para os nossos símbolos, fazem memória e nos mostram o objetivo de nosso sínodo arquidiocesano. Convido todos a estarem em pé agora. Meus irmãos e irmãs, a celebração do Sínodo Arquidiocesano é um tempo de escuta do Espírito Santo. Queremos ouvir o que o Espírito diz à Igreja de São Paulo. É Ele que anima e conduz a Igreja, e fecunda e faz frutificar a sua vida e ação evangelizadora. Sem a escuta atenta e a docilidade ao Espírito Santo, o sínodo seria apenas um esforço humano. Sem a ação do Espírito Santo, o fruto do sínodo seria pouco. Como a Igreja sempre faz quando se reúne para decisões importantes, também nós, na abertura dos trabalhos do nosso sínodo arquidiocesano, invoquemos agora com fé e fervor o Espírito Santo, cantando a versão popular do Veni Creator Spiritus. Um pouco, agora só os padres cantam, só os padres.
ó luz venturosa, que vossos clarões enche os corações, enche os corações. Assembleia toda, Senhor. Nada de inocente, nada de inocente. Lavai-o impuro e regai-o cego, curai-o enfermo, curai-o enfermo. Só as mulheres. Nós descei todos. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor. Só os padres, aos fiéis que oram e confiantes oram, dai os 7 dons, dai os 7 dons. As mulheres. Sem aleluia, a nós descei. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Todo o nosso caminho sinodal deverá ser orientado pela palavra de Deus. É a pregação da palavra divina que faz surgir em nós a fé, pela qual aderimos de coração à verdade que nos foi revelada e entregamos todo o nosso ser a Cristo. A fé vem da pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo Jesus continua hoje presente na história, no seu corpo que é a igreja. Por isso o ato da nossa fé é um ato ao mesmo tempo pessoal e eclesial, lembra o Papa Bento XVI. Abramos nossos ouvidos e corações para acolhermos a palavra cantando. Podemos voltar-nos para o corredor central, para a entrada da palavra. Somente o céu tem pra
mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Dom Dilo, dá-me tua bênção. Que Deus esteja em teu coração, em teus lábios, a fim de que anuncies a boa nova do Evangelho que deve orientar todo o caminho do nosso sínodo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse:
como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o nosso sínodo arquidiocesano. Eu gostaria de saudar a todos vocês com muita alegria, com muito afeto, saudar a todos os queridos irmãos e irmãs batizados, filhos e filhas de nossa arquidiocese, todos os leigos e leigas chamados à graça da fé, à participação na herança espiritual na Igreja, a herança espiritual da Igreja e a missão do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo nesta cidade em que Deus habita. Saúdo aos bispos, aos vigários episcopais, vigários gerais adjuntos, também aos superiores provinciais de comunidades religiosas aqui presentes, os caríssimos padres e diáconos que desempenham tantas missões em nossa arquidiocese. E agradeço a sua presença, que a sua resposta por estarem hoje aqui. Eu sei que para muitos sábado à tarde seria talvez horário de diversas ocupações das paróquias, porém esta é uma ocupação de toda a arquidiocese e era importante que aqui viessem. Que bom que vieram para assim, em comunhão, começarmos o nosso sínodo também com as orientações e com as palavras da sua abertura. Saúdo o Padre Contieri, aqui junto com a direção do Colégio São Luís, que nos acolhem e hospedam neste espaço para a celebração da abertura dos trabalhos do sínodo. Em nome de toda a arquidiocese,
de São Paulo, agradeço e peço a Deus que os recompense. Saúdo e agradeço de modo especial também a Comissão Arquidiocesana do Sínodo, que vem desde a convocação, ajudando a elaborar passo a passo as orientações, os instrumentos de trabalho para a realização do nosso sínodo. Também saúdo o secretariado do sínodo, a pessoa do padre Tarcísio, que está coordenando as questões depois executivas de colocação em prática das orientações emanadas pela Comissão Arquidiocesana. Também saúdo os membros do secretariado pastoral que organizaram, junto com o secretariado do sínodo, esta celebração de abertura. E saúdo e agradeço também a todos os numerosos voluntários e voluntárias que estão colaborando na realização deste evento. Temos hoje a graça de celebrar a abertura do nosso primeiro sínodo arquidiocesano, convocado para ser um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária para toda a nossa arquidiocese. É uma graça especial que Deus nos concede e, ao mesmo tempo, uma imensa tarefa que confia à nossa generosa colaboração. O sínodo é um caminho, e nós ouvimos o Evangelho que falava do caminho feito pelos discípulos, depois de Jesus que os acompanha. O sínodo é um caminho que nós vamos fazer juntos, como participantes de um grande, permita-me dizer, mutirão eclesial, com o objetivo de buscar o maior bem para a vida e a missão de nossa igreja em São Paulo. O relato sobre o encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos de Emaús está entre os mais belos do Evangelho de São Lucas. Os acontecimentos da paixão e morte de Jesus em Jerusalém haviam deixado esses discípulos, e os outros também, profundamente abalados, abatidos e desanimados, ao ponto de abandonarem tudo e de voltarem para casa, para suas origens, tristes e decepcionados. Enquanto caminhavam juntos, o sínodo é um convite a caminhar juntos. Eles recordam os belos momentos que passaram com Jesus, seu encantamento com o Mestre, o tempo em que caminharam com ele pela Judeia, Galileia, durante a vida pública de Jesus, ouvindo sua pregação, vendo seus milagres e deixando-se contagiar pelo entusiasmo que Jesus despertava por toda a parte. Haviam feito uma bela experiência de sínodo, caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Haviam feito uma bela experiência de sínodo, caminhando com Jesus, convivendo e aprendendo com Ele. Haviam posto suas esperanças em Jesus, mas agora tudo isso havia acabado. As autoridades de Jerusalém haviam condenado Jesus à morte e todo aquele sonho havia caído por terra. Estavam decepcionados, tristes, frustrados, desanimados. Não havia mais nada para fazer senão voltar para casa, retomar a vida de antes do chamado que tiveram de Jesus. Não são esses os sentimentos que por vezes os católicos provam no caminhar de sua vida em relação à igreja e à proposta da vida cristã na igreja? Enquanto os 2 discípulos caminhavam para Emaús, isolando-se da comunidade dos demais discípulos, fazendo um processo contrário ao do sínodo, isolando-se, afastando-se, um outro peregrino juntou-se a eles, compartilhando o seu caminho. Primeiro ele quer saber por qual motivo estão tão tristes e desanimados, e os vai ouvindo pelo caminho. O sínodo é um tempo de ouvir, de escuta, de acolher, de discernir. Depois o novo peregrino fala
e os provoca com perguntas para acordá-los do seu torpor e desânimo, explica-lhes as Escrituras e mostra como os sofrimentos e a morte do Messias não foram aquele desastre que eles estavam imaginando. Já haviam sido anunciados pelos profetas. Como não tinham percebido isso antes? Como haviam desanimado tão depressa e perdido sua confiança em Jesus? No final do caminho sinodal, feito juntos com Jesus, mesmo sem saber, eles já se sentiram mais aliviados. E até o trecho da estrada que lhes pareceu mais curto, convidaram o desconhecido a entrar em sua casa e a permanecer com eles durante a noite. Talvez queriam conversar mais com ele, pois lhes havia novamente aquecido o coração. Estar juntos na escuridão da noite, estar juntos no meio das dificuldades do caminho, deixa todos mais confiantes e seguros. Mas, ao redor da mesa da hospitalidade, Jesus revela-se ao partir o pão, como havia feito na última ceia. Seus olhos, os olhos dos discípulos, se abrem e eles se dão conta daquilo que seu coração já havia percebido pelo caminho, ao lhes explicar as Escrituras. Era Ele mesmo, o próprio Jesus. Não foi sem razão que seu coração estava novamente confortado e cheio de ardor. O sínodo deve ajudar a reunir novamente a comunidade dispersa, ir ao encontro dos desanimados, como fez Jesus. Dispersa e desanimada mediante o testemunho do Evangelho para aquecer novamente o coração dos irmãos e trazê-los ao redor da mesa. Sem ligar para o cansaço, os dois percorreram juntos imediatamente o caminho de volta para Jerusalém. Fazem um novo sínodo. Fazem juntos o caminho da volta. Correm para contar aos outros discípulos sobre o encontro com Jesus ressuscitado. Agora vem a alegria do testemunho, feito também em comunidade. Foi uma experiência tão impactante que tiveram, uma alegria tão grande, uma luz tão grande, sua fé, suas forças e seu entusiasmo por Cristo se refizeram imediatamente. Não havia como deixar para o dia seguinte. Era preciso correr juntos logo para encontrar os outros e lhes anunciar essa boa nova. Em Jerusalém encontraram os outros reunidos em sínodo. Os outros também estavam reunidos em sínodo. Eles também tinham belas experiências para compartilhar sobre os seus encontros com o Senhor ressuscitado. E assim começou a se concretizar a missão que Jesus Cristo confiou aos apóstolos e demais discípulos. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia, em todas as partes. Talvez nos encontramos em São Paulo, e não somente aqui, na condição dos discípulos de Emaús. Perda de encantamento pela vida cristã, pela igreja, pela missão da igreja. Desmotivação paralisante, que leva à apatia diante dos desafios enfrentados pela igreja em nossos dias, e não são poucos. Tudo parece difícil e que não vale a pena tentar mais nada. Pode ser que nos fixamos em esquemas mentais, pastorais ou até teológicos, algo equivocados ou, pelo menos, não adequados para os tempos e as circunstâncias atuais, e nos fixamos no passado, com medo do novo, do surpreendente de Deus no caminho, no sínodo dinâmico da igreja. Estamos diante de alguns sintomas preocupantes em nossa igreja em São Paulo. Eu já falei aos padres dias atrás sobre isto.
o esvaziamento da prática dominical, da procura de vários sacramentos, como o batismo, a crisma, o casamento, a confissão, a unção dos enfermos. Estamos diante da quase ausência de crianças e jovens nas nossas comunidades. Estamos diante da pouca expressão da catequese em nossas comunidades, na nossa igreja em São Paulo. Estamos diante de certa burocratização de nossas pastorais, de nossas paróquias, com excesso de estrutura, sem alcançar o foco daquilo que deveria ser a ação evangelizadora. A dispersão das energias pastorais, a fraca incidência dos católicos na vida social, política e cultural e na formação da opinião pública. Estamos diante de certo desânimo, também de pastores e fiéis, acompanhado de azedume e críticas amargas à própria Mãe Igreja, a tendência individualista acentuada que se manifesta no descompromisso com a comunidade de fé e no modo subjetivo e relativista de acolher os ensinamentos e orientações da Igreja. A evasão de católicos para outras denominações cristãs ou o abandono total da fé e da vinculação com a Igreja nos preocupa. Isso e mais outras coisas nos interpelam. O que está acontecendo? Vamos continuar assim, sem tomar conhecimento das lacunas da evangelização e dos riscos de esvaziamento ainda maior que nossas comunidades correm, fazendo de conta que nada mudou e tudo continua como sempre foi? Vamos continuar a fazer uma pastoral de mera conservação ou vamos avançar para uma impostação mais missionária para a nossa ação eclesial? Igreja em saída, lançar as redes em águas mais profundas. Já avançamos algo na conversão missionária e na igreja em saída, a qual o Papa nos convoca? Na realização do sínodo, a arquidiocese inteira é convocada a uma nova tomada de consciência de sua natureza, missão e ação. Nos anos após o concílio, apareceram muitas indicações convidando a igreja a se renovar na sua missão, quer nos documentos do Magistério Pontifício pós-conciliar, que interpretaram o concílio e orientaram a aplicação das diretrizes conciliares, quer ainda através do magistério dos bispos locais, tendo em vista as realidades próprias da igreja em cada parte do mundo. Últimos grandes documentos de referência para nós foram, por exemplo, o documento de Aparecida para a América Latina e o Caribe, e a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, para a igreja inteira. Mas também a CNBB, para o Brasil, fez muitos apelos em documentos recentes, que recolhem os apelos da igreja e os traduzem para a nossa realidade brasileira. Nossa arquidiocese tem feito seus planos de pastoral, traduzindo em prioridades e urgências pastorais aquilo que temos a fazer em nossa igreja particular em São Paulo. Tudo isso, porém, pode ficar e continuar letra morta e sem efeito, se não chegar efetivamente às bases eclesiais do povo de Deus e se não houver uma verdadeira conversão de nossa mentalidade e de nossa cultura pastoral. Os discípulos de Emaús estavam caminhando para suas casas, abandonando o envolvimento com Jesus e o Evangelho. Faziam um caminho ao contrário do sínodo, um antissínodo, cheios de lamúrias, de amargura, talvez até envergonhados por terem sido discípulos de Jesus. Eles somavam suas mágoas, e isso os desanimava ainda mais. Voltavam para casa e se distanciavam da comunidade dos discípulos, da igreja. Azedume, negativismo, desânimo são contagiosos
e levam a perder o amor àquilo que se faz. Podem mesmo levar a perder a motivação mais profunda de nossa fé, e a procurar formas alternativas de fé e de religião. Não é isso que está acontecendo muitas vezes? Jesus fez caminho com os discípulos de Emaús, explicando-lhes as Escrituras. Reanimou o seu coração. Jesus fez um sínodo com eles, caminhou junto com eles. Sínodo significa caminhar juntos, na mesma direção, na comunhão de fé, de intenções, no mesmo ardor e dedicação. E eles, os discípulos de Emaús, reencontram nas Escrituras, no convívio fraterno e no partir do pão, da Eucaristia, da caridade, novamente o seu ardor missionário. Ao celebrar um sínodo em nossa arquidiocese, pode ser que nos encontremos na condição dos discípulos de Emaús. Em vez de serem apenas 2 a caminhar, somos muitos, até milhões de católicos que precisam reencontrar a confiança e a alegria da fé católica e o ardor missionário. Durante o sínodo, somos chamados a recordar e a contar uns aos outros os motivos pelos quais somos cristãos católicos, recordar a razão de ser da Igreja e de suas organizações e instituições. Vamos olhar para a nossa realidade e nos perguntar como estamos, como entender os acontecimentos do tempo presente à luz da fé e da palavra de Deus, palavra da Igreja. Vamos olhar com humildade e coragem para os desafios e urgências que a Igreja enfrenta em nossa missão evangelizadora aqui em São Paulo. Precisamos ouvir novamente Jesus Cristo a nos falar na palavra da Escritura, ouvir Jesus Cristo a nos falar na voz da Igreja e nos sinais dos tempos e da história presente. Precisamos ouvir atentamente o que o Espírito diz à Igreja em São Paulo, perscrutar e discernir o que Deus quer de nós neste tempo e nas circunstâncias em que nos encontramos nesta metrópole de São Paulo. Precisamos renovar nossa fé, esperança e caridade. E pedimos com fervor que também nossos corações e os corações de nossos irmãos desanimados se aqueçam novamente e se encham de ardor missionário, de fervor cristão para a renovação pastoral e missionária tão necessária nos nossos tempos. No caminho do sínodo, vamos perceber que ele, Jesus, não abandonou sua igreja, mas caminha com ela, renova-a através da constante ação do Espírito Santo, na alegria de crer, de proclamar à cidade de São Paulo a boa nova do Evangelho, mediante o testemunho da vida cristã e eclesial. No encontro com Ele, na sua palavra, na Eucaristia, no encontro com os irmãos, na caridade fraterna, sobretudo com os irmãos que sofrem. Vamos perceber que precisamos de conversão e renovação pastoral e missionária em nossa arquidiocese. Os discípulos de Emaús estavam desanimados, fechados em si mesmos, remoendo sua frustração e desânimo. O renovado encontro com Jesus Cristo lhes deu novo ânimo e a conversão missionária que lhes faltava ou tinha desaparecido. Esqueceram o desânimo, o cansaço, as murmurações e a busca do seu projeto pessoal de vida, longe de Jesus, longe da Igreja, e se lançaram novamente a caminho da missão em comunhão, em comunidade com os demais irmãos discípulos. Nossa arquidiocese, ouvindo o Espírito Santo, é chamada a se renovar na fé, na esperança e a caridade. E aqui nós estamos diante do núcleo central da vida cristã. Cremos nas palavras de Jesus que disse: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos.
Cremos e temos a firme esperança nas suas promessas e por isso nos lançamos sem reservas à missão. Cremos na ação do Espírito Santo que renova a face da terra e também renova e pode renovar a nossa igreja, se nos dispomos a colocar com docilidade, a colaborar com docilidade com a sua missão. Cremos na eficácia do mandamento do amor que Jesus ensinou e ordenou que praticássemos. A igreja, nas suas muitas vozes, no seu magistério, nos fala da urgência de nossa renovação missionária, que não basta continuarmos a fazer apenas uma pastoral de conservação. A igreja nos pede para renovarmos o nosso ânimo, nosso ardor missionário, sem pessimismos, sem derrotismos, sem divisões. Renovar-se na prática da vida cristã, no testemunho da fé e da caridade. Renovar-se na evangelização e na organização pastoral. Vós sois minhas testemunhas. Deus habita esta cidade. Somos suas testemunhas nesta metrópole que começou com uma missão, uma escola, uma igreja, um altar, uma proposta de comunidade, de sociedade humana organizada em base aos critérios do Evangelho de Jesus. Assim começou São Paulo. Hoje não podemos ficar sumidos, desaparecidos da cidade. Somos testemunhas de Jesus Cristo nessa cidade. Devemos acreditar na força do testemunho cristão e católico, realizando de muitos modos este testemunho e fazendo-o juntos, em muitos. Caríssimos irmãos e irmãs, leigos e leigas, toda a comunidade de batizados que formam esta querida Igreja de São Paulo, ministros de Jesus Cristo, servidores do povo de Deus nas coisas que são de Deus, religiosos, religiosas, testemunhas privilegiadas da vida segundo o Evangelho e da esperança dos bens do reino de Deus, anunciado por Jesus. Convoco para participarem do sínodo de nossa arquidiocese a todos. Façamos juntos este caminho, animados e orientados pelo Espírito Santo no sincero e firme propósito de buscar o maior bem para a vida e a missão de nossa igreja em São Paulo. Que Nossa Senhora da Assunção, o apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, os santos padroeiros, santos e bem-aventurados que viveram nesta cidade, aqui já deram seu testemunho de Jesus Cristo antes de nós, e que belo testemunho deram. Que os santos padroeiros de nossas comunidades, todos eles, intercedam por nós e sejam nossos companheiros no caminho de Emaús, em São Paulo, caminho do sínodo. Assim seja. Amém. Deixemos nosso coração arder, depois que ouvimos a palavra de Deus e a homilia, acolhemos a palavra e nos deixemos conduzir por ela. Cantemos juntos. Tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz, enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De quem vocês estão palestrando?
Peçamos de coração, fica. Conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Peçamos de coração. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi como uma doce ilusão. Um susto as mulheres pegaram, não encontraram seu corpo não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Todos juntos. Fica Conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Jesus foi então remembrando, propício na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração, falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Primeira parte, as mulheres chegando. Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Os homens, Se
Dos dois foi tão grande a surpresa. Jesus Cristo, Senhor, como um grande coral, cantemos. Fica conosco, Senhor, metade a noite já Vem, fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Agora renovamos as promessas do nosso batismo e a nossa profissão de fé, todos em pé. Acompanhemos o nosso pastor. Sem as velas, por questão de segurança, senão teríamos as velas, mas vocês em suas comunidades, a abertura do sínodo nas paróquias, se puderem fazer com velas acesas, fica bom. Em todos os momentos importantes da vida da igreja e da nossa vida cristã, fazemos a profissão de fé e renovamos as promessas do nosso batismo em sinal de nossa fidelidade a Deus e à igreja. Por isso convido-os a fazermos isso no início do nosso caminho sinodal. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos envia a sermos seus discípulos missionários, para que nele todos tenham vida em abundância. Ao servirmos a sua igreja, devemos fazê-lo sempre com generosidade e retidão, fiéis ao Evangelho e aos mandamentos, como verdadeiras testemunhas de Deus nesta cidade. Por isso lhes pergunto, para viver a liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine mais sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor, princípio de tudo que desune, princípio de todo o pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esta é nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Apresentemos ao Senhor nossas preces, para que o sínodo arquidiocesano seja iluminado e conduzido pelo Espírito Santo, gerando comunhão, conversão e renovação missionária em nossa arquidiocese e em cada uma de nossas comunidades. A cada resposta responderemos, Senhor, escutai nossa prece. Pelo Papa Francisco, por nosso arcebispo, bispo auxiliares, padres e diáconos, e por todos os agentes de pastoral da Arquidiocese de São Paulo, que o Espírito Santo os ilumine, fortaleça e cubra de bênçãos neste caminho sinodal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros da Comissão Arquidiocesana do Sínodo, pelos membros das coordenações paroquiais e todos os coordenadores dos grupos sinodais, a fim de que a participação de todos no sínodo traga muitos frutos de renovação na evangelização, na pastoral, nas paróquias e na arquidiocese inteira, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os encontros do sínodo em nossas paróquias despertem muito interesse e participação,
na busca daquilo que for o melhor para a vida e a missão da nossa igreja, em São Paulo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os grupos que se reunirão na etapa paroquial do Sínodo, para que se deixem conduzir pela ação do Espírito Santo e contribuam para o bom êxito do Sínodo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os batizados de nossas paróquias, pelos doentes e idosos, pelos pobres, as pessoas que estão na periferia de nossas comunidades paroquiais, por todos que se afastam da prática da fé e da vida da igreja, para que o sínodo se torne, mediante a nossa ação, uma boa notícia e uma visita de Deus para eles, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos nossas preces e rezemos com espírito de comunhão fraterna a oração pelo sínodo, invocando o Espírito Santo. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Cantai-nos com vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa, seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. E no Espírito a imagem de Nossa Senhora, cantemos todos, enquanto são depositados flores, o regulamento do sínodo, o livrinho das reuniões de grupos, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Assunção. Maria, a mãe de Jesus Cristo, é também a mãe da Igreja. Ela nos acompanha e intercede por nós durante todo o nosso caminho sinodal. Por isso, consagremos a ela todos os trabalhos e esforços do sínodo em nossa arquidiocese. Maria, a mãe de Jesus Cristo, é também a mãe da Igreja. Ela nos acompanha, intercede por nós durante todo o nosso caminho sinodal. Por isso, consagremos a ela todos os trabalhos e esforços do sínodo em nossa arquidiocese. Enquanto isso, cantamos. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e protetor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. E agora peçamos também ao apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese inteira, que interceda por nós, junto de Deus, com seu exemplo, nos ajude a promover a nova evangelização em nossa arquidiocese, conforme propósito do nosso sínodo. Ó São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, discípulo missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro com Jesus. Contagia-nos com a fé que te animou. E infunde em nós coragem e ardor missionário para o testemunho que Deus habita esta cidade e tem amor pelo seu povo. Intercede por nós e pela Igreja de São Paulo. Ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo. Amém. São Paulo Apóstolo, todos os santos e santos padroeiros de nossas paróquias e comunidades, rogai por nós. Podemos sentar um momento ainda? Só peço para terem um pouquinho de paciência, também os padres. Teremos ainda o momento do envio, logo em seguida. Se tiver alguma celebração, pede para o povo lá aguardar um pouquinho, porque este é o momento que é importante para todas as comunidades e paróquias também. Então, todos os bispos aqui presentes, auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, os vigários episcopais, coordenadores de pastoral, receberão das mãos de Dom Odilo os elementos de trabalho, os instrumentos de trabalho do nosso sínodo arquidiocesano. E para avisos, para o bom encaminhamento do nosso sínodo, lembramos que estamos na etapa paroquial do sínodo durante este ano. As paróquias já receberam. Se ainda por algum motivo alguém falta receber, procure na sua paróquia o livro dos encontros mensais do sínodo arquidiocesano, que deve ser realizado pelos grupos de vida pastoral nas nossas paróquias. Todos os grupos que se organizam têm a sua vida pastoral, a sua vida evangelizadora, prestam os seus serviços à comunidade paroquial, reúnem-se e, por meio do livrinho, do livreto, pode acompanhar e fazer as meditações do sínodo arquidiocesano. Na página 7 do livro, teremos a oportunidade de acompanhar o capítulo 7º do regulamento do sínodo e nos orientar, caso haja alguma dúvida sobre algum encaminhamento desta etapa do sínodo no nível paroquial. Esses encontros mensais começam a partir do mês de março. O primeiro é um grande momento celebrativo no nível paroquial, e após este primeiro encontro celebrativo paroquial, os encontros mensais vão se estendendo durante o ano, e o livrinho, o nosso livro de encontros de meditação, aprofundamento, oração do sínodo, vão nos ajudando. Quem tem experiência quando faz a novena de Natal, tem no livreto do sínodo uma oportunidade muito semelhante, muito familiar, de realizar os seus encontros. E ao final de cada encontro, algumas questões a serem respondidas. Em cada reunião, essas respostas são coletadas
e encaminhadas à equipe, à comissão paroquial do sínodo, que deve mantê-las e depois organizá-las nesse nível paroquial. O levantamento da realidade paroquial também é uma das grandes oportunidades que a igreja tem aqui em São Paulo, de conhecer bem de perto, bem a fundo, a sua realidade no nível paroquial. Por isso, durante o mês de setembro, particularmente, nós poderemos já ter organizado as equipes que ajudarão em toda a paróquia a fazer essa pesquisa, percorrendo a paróquia, perguntando às pessoas em diversos níveis, mais próximos ou mais distantes da vida da igreja, para entendermos melhor a realidade atual da nossa vida de Igreja Católica aqui na Arquidiocese de São Paulo. No mês de outubro, haverá uma assembleia paroquial que levará em consideração todo esse trabalho que vai se realizando durante o ano, o trabalho de reflexões, de coleta de informações, das respostas que os grupos vão alimentando para que a comissão paroquial possa ter consistência na abordagem da realidade da vida paroquial e as nossas paróquias neste mês, no mês de outubro, poderem viver na assembleia. A assembleia pode até se desdobrar em mais do que somente um dia, para termos um trabalho realmente fecundo do nosso sínodo arquidiocesano. Ela pode se estender do mês de outubro até, no máximo, início do mês de novembro. É necessário, meus caros irmãos e irmãs, que nós padres, nós diáconos, nós leigos e leigas nos empenhemos bem para que essa etapa importante do sínodo, ela nos enriqueça de fato e nos lance nesta caminhada que é o sínodo, caminhada que fazemos em comum, caminho de comunhão, um caminho de igreja, a Arquidiocese de São Paulo, que nós realmente estejamos sintonizados, participantes, nossas comunidades realmente se envolvam em todo esse trabalho, as nossas equipes de vida pastoral, as nossas equipes de evangelização, os nossos grupos de reflexão, empenhemos-nos bastante, firmemente, para que o sínodo traga para nós os melhores efeitos possíveis de uma igreja a serviço da evangelização desta imensa cidade onde Deus habita, Deus deseja viver conosco. É necessário também um espírito constante de oração, assim como aqui realizamos a oração do sínodo, façamos também nos nossos encontros, nas nossas celebrações, a oração do sínodo, para nos colocarmos em comunhão nas nossas comunidades e com a Arquidiocese de São Paulo, em comunhão com Dom Odilo e com toda a nossa vida eclesial nesta maravilhosa, amada Arquidiocese de São Paulo. Outros avisos, a própria comissão do sínodo deve se inteirar constantemente, comunicando-se com as regiões episcopais às quais cada paróquia pertence, e também por meio do portal da Arquidiocese, que tem uma página específica para o nosso sínodo arquidiocesano. Fazer o bom uso do nosso banner, que hoje vai ser entregue para cada uma das nossas comunidades, fazer um bom uso dos cartazes do sínodo, para que todos tenham diante dos olhos que o nosso sínodo arquidiocesano é um trabalho, é um caminho comum que nós assumimos como Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo. Sim, só uma palavrinha ainda. Fazer bom uso significa fazer uso mesmo. Então, espalhe os cartazes que foram
encaminhados em certo número nas paróquias já, para que o sínodo fique visível também em todos os ambientes ligados à igreja, também escolas, colégios, a paróquia em vários lugares, as salas, etc. O banner deveria ficar junto com a vela grande na igreja, talvez perto do santo padroeiro da imagem. Assim fica uma ideia visível do sínodo. Enquanto estamos em sínodo, o banner fica nos falando, né, do tema, do lema do nosso sínodo. Mas para dizer que fazer bom uso do sínodo, antes de nós entrarmos aqui, um padre me falou que ontem, arrumando aqui, também ali fora, colocaram vários cartazes do sínodo. E o cartaz tem no alto o lema: Deus habita esta cidade e somos suas testemunhas. Diz que o Senhor parou, olhou, leu e resmungou: Deus habita esta cidade? E foi embora. Deus habita esta cidade? Parece que não. Será que pode? Onde está Deus? Somos suas testemunhas. Vamos mostrar que Deus habita esta cidade. Em nossas comunidades, em nossa ação, somos suas testemunhas. Caríssimos padres, o sínodo agora, este ano, está entregue em suas mãos. As orientações já têm, procurem ler logo, é o texto que foi entregue para o trabalho deste ano. Procurem mais orientações no site da Arquidiocese, no portal, onde constantemente estão sendo colocadas mais coisas, também textos que podem ser usados. O sínodo está em suas mãos neste ano e desejo, faço votos que possa caminhar bem, unidos aos bispos, auxiliares, vigários episcopais em cada uma das regiões, que vão acompanhar justamente também para aquilo que for necessário para orientar, para que o sínodo possa deslanchar bem. Mas é importante começar logo, proclamem logo esta celebração inicial, convocando os grupos, formem grupos. Que grupos? Os grupos que já existem e outros que se façam. Mas também cada pastoral pode ser um grupo. O conselho pastoral é em grupo. Depois, os movimentos, associações, comunidades novas que estão na paróquia, formem grupos. E os grupos de novena que tiverem, para todos poderem, então, fazer esse caminho ao longo deste ano. Bem, vamos, então, à parte final desta nossa celebração. Convido todos a estarem em pé. Dom Dilo. Saiu daqui. Dom Dilo, uns avisos rápidos e práticos. Já não acabou? Tem para o final aqui do nosso encontro. Aqueles que deixaram o carro no estacionamento aqui do lado, o valor a ser pago é de R$20, mas precisa passar com o comprovante na mesa da sua região episcopal, tá bem? Ali na região episcopal, eles vão dar um comprovantezinho para vocês na mesa da região episcopal Santana, só lá, desculpem, na região Santana, para carimbar, e aí vocês obterem esse valor único do estacionamento aqui dos carros, tá bem? E ao final da celebração também, uma das pessoas designadas para cada paróquia, são várias, centenas de paróquias aqui presentes, aquela pessoa designada é que vai até a mesa da sua região episcopal apanhar o material da sua paróquia, tá bem? Inclusive o banner, que amanhã já pode estar lá na sua paróquia, na igreja. O banner, a vela, Dom Odilo, para os encontros paroquiais, tá bom? Ao final da celebração, a pessoa designada de cada paróquia. Enquanto se canta novamente o hino do sínodo, eu vou fazer entrega simbólica da vela a cada bispo e cada vigário episcopal. Então, mantendo o nosso silêncio, vamos cantar, acompanhar a entrega simbólica da vela das regiões episcopais. Cantemos.
Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. No povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos no só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. Caros irmãos e irmãs, chegou o momento do envio e da bênção. Com a ajuda de Deus e a intercessão dos santos, procuraremos fazer bem o nosso caminho sinodal para o melhor fruto da evangelização em nossas paróquias e em toda a Arquidiocese de São Paulo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que em cada uma das igrejas da terra manifestais a una, santa, católica e apostólica Igreja, concedei à nossa comunidade em São Paulo, unida ao seu pastor em cada paróquia, unida ao seu pastor e reunida no Espírito Santo pelo Evangelho e a Eucaristia, representar a universalidade do vosso povo e ser no mundo, ser nesta cidade, instrumento da presença do Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os bispos estendam também a mão, os vigários estendam, os padres voltem-se para o povo, isso, estender a mão também para invocar a bênção sobre toda a nossa arquidiocese. O Deus que em Cristo manifestou a verdade e a caridade, vos faça com mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo. Amém. O Senhor Jesus, que prometeu à sua igreja estar a seu lado até a consumação dos séculos, dirija os vossos passos e confirme vossas palavras. Amém. O Espírito do Senhor esteja sobre vós, para que, percorrendo os caminhos do mundo, os caminhos desta cidade, possais evangelizar os pobres e curar os corações contritos e feridos. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então vamos nos retirando, uma salva de palmas. Viva o nosso sínodo! Viva o sínodo! Viva! Viva a Arquidiocese de São Paulo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! E vamos nos saudando, desejando a paz do Cristo, cantando. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo Caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria
vão. Não negues nunca a tua mão a quem te encanta, povo de Deus. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria.